Tá, e aí comecei... Gente, olha onde a gente foi. Aí tem 5 horas de podcast, a gente não sabe por quê. A gente dá umas voltas, vai lá pro Rio, volta pra São Paulo. Tá, beleza. Então, comecei a dar aula. E aí, advogava também. Até então, tipo, sozinha, tá? Sozinha, naquele esquema, né? O test drive. Advogava mais para empregados do que para empresas. E o meu desejo sempre foi ser advogada de empresas. Mas na época, eu não me sentia competente para atender empresas. Assim, eu não me sentia capaz. Né? Eu não entendia nada, eu tinha medo, eu era vergonha. Eu morria de vergonha, era tímida, não me vendia de jeito nenhum. Né? Então, assim, eu realmente tinha dificuldades e não me sentia capaz de conquistar uma empresa. Então, eu advogava para reclamantes, porque também precisava da grana, né? E já tinha filha, enfim, tudo. A Dudinha estava com... A Duda nasceu em 2012, só para situar. Então, Dudinha eram babies. E aí, comecei. E um colega meu me indicou meu primeiro cliente empresa. E ele falou assim, Rafa, você tem competência, você sabe, você domina a teoria, você é professora, caramba. Né? Não venha falar que você não tem competência. Talvez você não entenda a prática ali, a realidade, mas a teoria tu manja. Eu não acho que não é isso, é segurança. Né? É segurança. E aí atendi e falei assim, acho que eu consigo. Não parece aquele monstro como era. E aí, só que da mesma forma, eu tinha dificuldade ainda de prospectar os clientes. Eu era muito tímida mesmo, né? Eu nunca falava que eu era advogada, eu sempre falava que eu era professora. Então, assim, era um negócio que não dava para entender. É muito fácil contratar uma advogada que diz que é professora, né? É tranquilo, né? É um produto aqui e outro lá, né? O que você faz? Então, Rafa, eu tô com um problemão na minha empresa. Nossa, cara, olha, tem um cara me botando no pau, me pedindo um monte de coisa. A propósito, o que você faz da vida? Eu sou professora. Eu até falava que eu era advogada. Sou advogada, enfim. Mas eu realmente não tinha, sabe, aquela coisa de vendedor mesmo que hoje eu tenho, né? Desenvolvi. E aí, então, fui trabalhar para um escritório. Eu larguei todas as parcerias e informalidades e trabalhava num escritório de um colega, e fui trabalhar para um escritório, ser associada mesmo. Mas aí de escritório que cuida de empresa. Que cuida de empresas. E num escritório que cuida de empresas e que tinha uma advocacia de empresas que eu queria seguir, que era a advocacia do preventivo, de você não precisar atuar na ação trabalhista, não ser o advogado que vai para audiência, que faz prazo. Eu queria realmente trabalhar com consultoria, assessoria de empresa. E aí entrei dentro desse escritório. Qual que foi a grande dificuldade? Eu tinha muita teoria e tinha pouca prática atuando para empresas. Vou procurar um curso falando sobre isso. Não tinha absolutamente nada. Era um desejo bizarro. Eu falei assim, gente... E o cursinho, na época, também estava indo para baixo, né? O governo mudando. A gente vê aí quanto tempo nós estamos sem concursos públicos grandes, né? Que na época aconteciam bastante. Nossa, era direto. Era direto mesmo. E começou a baixar e eu falei assim, eu vou pular desse barco antes que ele afunde, né? Antes que eu fique ali no preju e não tenha mais o que fazer. E aí saí, comecei a me dedicar no escritório mas a veia da professora sempre veio, né? E foi aí que eu comecei a falar mais diretamente para advogados, que surgiu o meu primeiro curso. Mas aí você abriu, tipo, você já tinha um Instagram, você já falava, ou você abriu do zero, ou você aproveitou o seu, o que você fez? Não, eu já tinha, porque como eu fui professora do online, então a gente já tinha um movimento no Facebook. Eu fazia produção de conteúdo no Face desde 2013. Rica. Mas você enxergou uma necessidade onde outras pessoas também pediam isso em troca com outros parceiros, assim? Ele viu uma necessidade ou você falou assim, cara, é uma necessidade minha que talvez seja para outras pessoas, eu vou encarar? As duas, mas mais o meu desejo. É uma necessidade minha. E se é minha, talvez seja da grande maioria. Exato. Então, eu falei, se eu tô batendo a cabeça aqui... E na época, tinham mais 3 advogados comigo no escritório na mesma área. E todo mundo também, carente. Então, assim, eu fiz uma pesquisa de campo reduzida. Interna. Foi reduzida, hein? Precisa, então, se 3 pessoas estão precisando, o mundo todo precisa. É isso. E aí, a gente começou... na época, eu tinha o meu chefe, né? Então, como eu comecei a fazer esses cursos? Comecei no presencial,
né? Fazia cursos práticos no presencial e depois eu coloquei ele no online. Coloquei ele num primeiro formato, assim, bem sementão ali, fazendo uma aula e abrindo o carrinho. Um curso voltado para recursos no processo do trabalho. Foi o meu primeiro curso. Que legal. E aí o segundo curso, que já foi mais um pouco profissional, que foi um curso voltado para a prática trabalhista consultiva. Então foi assim que eu comecei a rodar. Muito mais uma necessidade minha do que falar assim, nossa, não existe, tem uma galera procurando. Eu realmente não fiz isso, fiz com base no que meus alunos pediam. Como é que eu senti um pouco disso também? Como eu era professora de OAB, depois que essa galera passava, eles voltavam para mim com dúvidas práticas. Eu falei assim, pode ser também que seja um bom caminho. E realmente não tinha, né, na época. Isso em 2016 para 2017. 2017. Então, foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo dos lançamentos. E foi com um curso de consultoria trabalhista. Depois de consultoria, a gente colocou um treinamento de prática avançada. E foi colocando mais serviços que a advocacia trabalhista nessa atuação poderia oferecer. Até que chegou hoje o produto que eu tenho, que é a comunidade trabalhista empresarial. Que justamente passou a ser um local de troca, de networking de todos os alunos lá dentro e também com os cursos práticos que existem lá dentro da comunidade. Eu posso dizer que... Cara, enche meu olho de falar, mas é a minha maior realização, assim, sabe? De você ver, tipo... a minha dúvida real era uma dúvida que era de todo mundo, né? E qual a grande diferença de você, hoje, você estando no digital? Qual a grande diferença que você vê entre o curso que você deu presencial e agora no digital? Cara, a possibilidade de expansão. A possibilidade de eu falar com quem tá lá em Porto Alegre, de quem tá lá no Japão. E falando do direito do trabalho, né? Eu vou aqui falar nacionalmente, né? Porque ainda vocês conseguem ainda ver um internacional. Se bem que eu tenho uma aluna do Canadá. Gente, é fantástico muito isso, legal. Né? Muito legal, né? Mas não necessariamente que... a gente até fala assim, né? Mas uma pessoa lá do Japão não vai precisar. Às vezes a pessoa está no Japão, mas de repente temporariamente. Isso, ou ela trabalha a serviço de uma empresa brasileira. É isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa cabeça. Por que eu fiz essa pergunta do presencial versus digital? Porque muita gente tem essa cabeça ainda de, não, eu tenho aqui as pessoas da minha região e é elas o meu sustento e eu vou ensinar essas pessoas. E fica com medo de ir para o digital. Só que no digital essa questão da escala, você mostrar para pessoas que estão do outro lado do mundo. Com certeza. Como é possível. E principalmente, Braulio, no serviço que eu ofereço dentro da advocacia trabalhista, que, por exemplo, no contencioso, na ação trabalhista, agora, pós-pandemia, a gente tem a possibilidade de ter um juízo 100% digital, enfim, do processo tramitar 100% online. Achei mas babado antes isso. era presencial, galera. Eu tinha que estar na mesa do juiz, na frente dele, fazendo audiência. Hoje eu posso estar no Mastermind fazendo sustentação oral. Eu achei tão babado, gente. Então, assim, hoje abriu o caminho, né, para que a gente possa ter outras fontes. Mas, por exemplo, dentro do preventivo, eu tenho a possibilidade de atuar com clientes que estão em Brasília, com clientes que moram em Salvador. E é a realidade que eu tenho na minha advocacia. Poucos são os meus clientes que são de Curitiba. Então, essa mentalidade que ainda existe de quem é do interior, eu encontro muita resistência em quem é advogado no interior. Porque eles vêm justamente com isso que você falou. Poxa, mas no interior ninguém quer saber. Quem disse que você precisa ficar só no interior? Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos aí. Essa é a questão do interior. Não precisa ficar só no interior, porque alguém lá do interior pode atender uma pessoa aqui da capital. E tá tudo bem. Com certeza. E uma outra coisa também que muitas pessoas acham que, assim, cara, eu sou advogado. Dando exemplo de advogado, né? Eu sou o advogado mais conhecido da minha cidade. Cara, eu sou sucesso na internet. Cara, você não é ninguém. Então, assim, só tomem cuidado que, assim, você tem um público presencial, você tem local. Quando você vai para a internet, é uma outra história. Então, só toma cuidado para você também não confundir de... não, já faz 2 anos que eu sou bom na minha cidade, mas ok, sua cidade é totalmente diferente. A gente já teve algumas pessoas que fizeram consultoria com a gente falando, mas eu sou a melhor referência da minha cidade. Onde você mora? Sei lá, numa cidade com 5 mil habitantes. Sim, mas ainda, Ju, eu vou até além. Eu acho que ainda que vocês possam ser uma referência num polo grande,
num grande polo. É diferente. No digital é diferente. O quesito referência no digital é diferente do que a gente traz como quesito para ser referência no presencial. Exatamente. Então, é completamente distinto. Mas ainda, eu enxergo que, principalmente dentro da advocacia trabalhista, há um oceano azul de possibilidade de crescimento. Então, o que eu ensino? Eu ensino o advogado a atender para empresas e ensino o advogado também a construir a sua autoridade, né, ou ser visto como autoridade no digital também. Entendi. Prospectar clientes. Eu falo para ele como é que você tem que fazer para conquistar aquele cliente, ou para que aquele cliente te veja. E hoje é muito real. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é contratado, né?